Rodada do Campeonato Brasileiro termina. Palmeiras vence o Vasco numa goleada de 4-1. Resultado da semana que eu já imaginava o Palmeiras ampliando a distância para o Flamengo novamente, para 3 pontos. Flamengo que ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol, jogo esse que vai acontecer dia 2 de setembro, aqui no estádio do Maracanã. Não tem campeonato decidido ainda, não tem nada decidido, tem muito jogo pela frente, tem muito ponto em disputa. O campeonato só vai ser decidido na última rodada lá pro final do campeonato, que vai estar definido. Não foi porque o Vasco tomou uma sacolada do Palmeiras ontem que não tem nada dessa artimanha, que eu vi muita coisa, gente falando nas redes sociais a respeito de Pix. Toda vez que o Palmeiras vai jogar contra o Vasco, sempre tem uma história durante a semana, o Vasco querendo Pix com a Crefisa, isso, aquilo. Aí ontem teve aquele negócio lá do presidente, do cara, Lamachia, enteado da Leila Pereira, que quer comprar o Vasco, estava no estádio do Palmeiras junto com a Leila Pereira. Querendo ou não, tem conflito de interesse sim, você pode falar o que você quiser, tem conflito de interesse. A não ser que a Leila Pereira peça para sair da presidência do Palmeiras, o Lamachia só vai poder comprar o Vasco depois que acabar o mandato da Leila Pereira do Palmeiras. Mas não foi por causa disso que o Vasco perdeu para o Palmeiras. O Vasco perdeu para o Palmeiras porque o Palmeiras é muito melhor que o Vasco. O Vasco perdeu para o Palmeiras porque o Vasco é freguesaço do Palmeiras. Se eu não me engano, nos últimos 10 jogos o Vasco só tem uma vitória contra o Palmeiras, se eu não me engano. Se eu não me engano, possa ser que até que tenha mais jogos, menos jogos. Entendeu? Então não foi por isso que o Vasco perdeu. O Vasco é ruim, o Vasco vai ser rebaixado, o Vasco vai jogar a Série B no ano que vem, 2027. Não sei se tem vascaíno que concorda com aquele vascaíno que estava lá na GE falando: a gente prefere ser rebaixado, perder, do que ajudar o Flamengo. Não sei se tem vascaíno de verdade que concorda com aquele tipo de torcedor, com aquela fala, entendeu? E o Vasco perdeu porque o Vasco é ruim, cara. O Vasco é ruim. Não é à toa que ele é o penúltimo colocado do Z4. Agora, o resultado que eu já estava esperando essa semana era esse: do Palmeiras ampliar sua distância para o Flamengo. Porque jogar no Mineirão não é fácil, nunca foi fácil. Desde o ano passado, entre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, tá bem equilibrado. Ano passado o Cruzeiro venceu o Flamengo no Mineirão e empatou com ele no Maracanã, com o time do Felipe Luiz. Nesse ano o Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã, perdeu no Mineirão, empatou um jogo da Libertadores no Mineirão e venceu no Maracanã. O Cruzeiro nunca vende uma derrota fácil para o Flamengo. Ele sempre vende caro. Hoje, para mim, Cruzeiro e Flamengo é os confrontos mais disputados que tem. Até mais do que o Flamengo e Palmeiras. Porque até então o Palmeiras venceu esse ano o Flamengo no Maracanã com um jogador a mais. Isso faz diferença. Mas também teve os erros do Flamengo. Não se pode ir para cima de um Palmeiras com um a menos, jogando no estilo de jogo que o Palmeiras gosta. Não pode. O Palmeiras tem seus méritos. Soube aproveitar a fragilidade do Flamengo naquele momento e venceu o jogo. Aplicou 3-0 no Maracanã. Mas hoje, para mim, os confrontos mais disputados que tem entre Flamengo e Palmeiras. É Flamengo e Cruzeiro. Vocês podem ver desde o ano passado, tá bem equilibrado. Tem 2 vitórias para o Cruzeiro, 2 vitórias para o Flamengo e 2 empates nos 6 jogos. Olha o equilíbrio entre Flamengo e Cruzeiro. Talvez se o Cruzeiro começasse cedo, igual o Flamengo e Palmeiras começou, o Cruzeiro estaria aí hoje, já sendo campeão de Libertadores, brigando pela cavalaria do Campeonato Brasileiro, brigando pelos títulos igual o Palmeiras e o Flamengo disputa. Então, não é porque o Flamengo perdeu para o Cruzeiro esse final de semana que está tudo ruim. Já disse, o Flamengo tem sim que colocar o pé na forma, o Flamengo tem sim que acertar a pontaria dele, porque isso faz diferença. No jogo contra o Cruzeiro fez. Então, isso o Flamengo tem que corrigir. Não tem terra arrasada no Flamengo. O time é bom, o time tá jogando bem, jogou bem contra o Cruzeiro. Por mais que o Flamengo deixou de jogar no segundo tempo, no sábado, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Arthur Jorge soube tirar o Flamengo da zona de conforto, porque, eu falei, o Flamengo e o Cruzeiro teve 2 jogos de Libertadores. Então, um já conhece o outro. É jogos recentes. Quarta
quarta e sábado. São períodos de quê? De menos de 15 dias. O Cruzeiro e o Flamengo se enfrentou 3 vezes. E isso, cada técnico vai ver. Pô, eu errei contra ele nesse jogo, então eu vou ver o que eu errei ali para tentar corrigir no outro jogo. Foi assim que aconteceu contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. O Arthur Jorge é um excelente técnico, cara. É um excelente técnico. Eu gostaria de ter o Arthur Jorge como técnico do Flamengo. Se o Cruzeiro tivesse trago o Arthur Jorge no início da temporada, sem ser o Tite, o Cruzeiro hoje era o líder do Campeonato Brasileiro. O que esse cara tá fazendo no Cruzeiro é uma coisa absurda. Então não é porque o Flamengo perdeu para o Cruzeiro que a terra tá arrasada, que tá tudo ruim, tem que mandar todo mundo embora. Não, o Flamengo tá jogando bem, tá vindo em um bom momento, e o Cruzeiro nunca vende uma derrota para o Flamengo barato. É sempre caro. O Flamengo não poderia ter perdido pontos para o São Paulo no Maracanã, quando o São Paulo estava em crise e ontem perdeu para a Chapecoense. O Flamengo não poderia ter perdido pontos para o São Paulo no Maracanã. Contra o Internacional, vamos lá, também, porque o Internacional vinha de 4 derrotas seguidas, estava numa crise desgraçada. Era o Flamengo chegar no Beira-Rio, fazer o teu jogo, mas não, nesses 2 confrontos entre São Paulo e o Internacional e São Paulo foi melhor que o Flamengo. Esses eram os pontos que o Flamengo não poderia ter perdido. Se tivesse feito pontos nesses 2 jogos, hoje o Flamengo era líder. Agora o Flamengo vai ficar parado aí essa semana por conta da rodada da Copa do Brasil. Mais tempo para treinar. Os confrontos do Flamengo agora dá para vencer. Eu tô projetando o Flamengo só ganhar 1 ponto contra o Santos na Vila Belmiro. 1 ponto. Dá para o Flamengo vencer todos os outros jogos. Tem muito campeonato pela frente, não vai ser decidido agora, não tem nada ganho. O Palmeiras vai tropeçar, o Flamengo vai tropeçar. Não é porque o Palmeiras venceu o Vasco ontem que o Palmeiras virou o super time. Não é por isso. O Palmeiras foi engolido pelo Vasco no primeiro tempo ontem. Mas como o Vasco é freguesaço do Palmeiras, o Palmeiras foi lá e aplicou 3 gols em menos de 8 minutos no Vasco. Então, nação, vamos manter a calma. Não tem nada decidido ainda, tem muito ponto em disputa. Ambos vão perder pontos, um vai passar, o outro vai tropeçar. O Flamengo tem um jogo a menos, faz diferença contra o Mirassol. Se o Flamengo vencer, vai diminuir a distância para 3 pontos. E até lá, muita coisa vai acontecer. Não é porque o Flamengo perdeu para o Cruzeiro que tem terra arrasada. Claro que o Flamengo precisa de reforços, precisa colocar o pé na forma. O Flamengo tem que melhorar muito ainda. Eu falei que ainda era cedo para elogiar o Flamengo, que o Flamengo às vezes gosta de dar uma flamengada, mas o Flamengo tá vindo jogando bem, tá vindo evoluindo aos poucos. Agora o próximo adversário do Flamengo é o Botafogo no Maracanã. Aí sim, por mais que seja clássico, o Flamengo tem que vencer, tem que vencer. Eu não sei qual é o próximo adversário do Palmeiras, deixa eu ver aqui rapidinho. Vou me passar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá tudo fechado, só abrir a câmera. Próximo, deixa eu ver aqui. Próximos jogos do Flamengo. Olha aqui, ó. Próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Mirassol. Vai ser numa quarta-feira, 7h30 da noite. Remo e Flamengo. Flamengo e Corinthians, Flamengo e Bragantino, Santos e Flamengo. Aqui eu só projeto o Flamengo perder pontos para o Santos, porque o jogo é na Vila Belmiro. Aqui eu projeto o Flamengo perder pontos. Jogos do Palmeiras. Vamos ver quais são os jogos do Palmeiras. Próximos jogos do Palmeiras. Próximo jogos do Palmeiras. Vamos ver aqui pelo Campeonato Brasileiro, ó. O Palmeiras tem uma rodada contra o Santos agora na Copa do Brasil, mas isso não interessa a gente. É aqui, ó. Mirassol e Palmeiras, Santos e Palmeiras, o jogo da volta também não faz conta. Botafogo e Palmeiras no Engenhão, Palmeiras e São Paulo. Tá muito embaralhado, porque tem confronto de Copa do Brasil, 2 jogos na semana, e tem os jogos contra a LDU. Então dá pro Palmeiras perder pontos assim, ó. Aqui, ó. Dá pra perder pontos contra o Botafogo. Dá pra perder pontos aqui contra o São Paulo, que apesar que São Paulo também é um freguesinho do Palmeiras, no estádio do Palmeiras. E tem o jogo do Grêmio e Palmeiras. O Grêmio também tá numa íngua desgraçada, mas vai que arranca um ponto. Então tem muito jogo e tem muito campeonato em disputa.
E o campeonato só vai ser decidido nas últimas rodadas. Não tem terra arrasada, o campeonato não acabou, tem muito ponto, já era. Eu já esperava essa semana o Flamengo perder pontos para o Cruzeiro e o Palmeiras ampliar para o Flamengo. Eu já esperava essa rodada. Então é isso, nação. Esse daí é o vídeo. Boa semana aí, boa segunda-feira. Se você assistiu até o final, gostou desse vídeo, já se inscreve aí, dá aquela moral, deixa o seu like ajuda demais. Ativa o sininho de notificação assim que você se inscrever. Deixa a sua opinião nos comentários. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias. É de graça, você não vai pagar nada por isso. Vai estar me ajudando no engajamento do canal. Tamo junto, nação, pra cima. Isso aqui é Flamengo.